Olá, gente. Bom dia para todos vocês. São meio-dia. Estamos ao vivo. Essa é a primeira live que eu estou fazendo sobre dependência química, né? Ansiedade, depressão, esses processos psicopatológicos bastante complicados, né? Principalmente que envolvem a dependência química. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer recebê-los aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou abordar três dúvidas bastante frequentes que a gente percebe, que a gente escuta em consultório, em clínica, né? Três dúvidas bem frequentes. Eu vou abordar essas três dúvidas e eu vou explicar uma por uma aqui. E vocês interajam à vontade. Podem mandar questões, né? A minha assistente está aqui do lado, ela vai me passando as questões e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Agradeço a vocês estarem aqui, agradeço por vocês se interessarem por esse assunto, né? Todo esse processo faz parte de um curso que eu tenho lá na Hotmart, né? Que é um curso sobre técnicas e manuseios para fazer os seus pacientes ficarem longe das drogas, da ansiedade, da depressão. E esse curso ele serve para quem tem dependência química, para quem é adicto em recuperação, para pessoas que trabalham em clínicas, tanto comunidade terapêutica quanto clínica involuntária, né? Para psicólogos, para estudantes de psicologia e também para os familiares de psicologia, das pessoas que são adictos em recuperação ou adictos que ainda não estão em recuperação, né? E no geral, para todas as pessoas que trabalham na saúde mental, né? Com saúde mental, porque hoje em dia é um assunto recorrente, é um assunto complicado, né? Então, quanto mais você tiver informações sobre isso, melhor você vai conseguir trabalhar isso, tá bom? A primeira dúvida que eu sempre ouço muito é o seguinte: como a família pode auxiliar no tratamento de um dependente químico? Como a família pode auxiliar no tratamento de um dependente químico? Vamos lá. Família a gente começando, mesmo a gente abordando um aspecto psicanalítico da coisa, a família é a melhor coisa que a gente tem, mas também é a pior coisa que a gente tem. Por quê? Porque relacionamentos é uma coisa muito difícil. O que mais existe de dificuldade para o ser humano no mundo é relacionar-se, tá? Então, inicialmente, a família precisa entender que dependência química não é falta de vergonha na cara e nem é um defeito moral. A maioria das famílias, por falta de conhecimento, por preconceito, julgam muito, e também é um grande mecanismo de defesa que a família tem, né? Aí não te ensinei a ser assim, não foi eu que botei droga na sua boca, e você não tem vergonha na cara, você não tem caráter, né? Você não tem moral, né? Você não tem. Quando o dependente químico, por exemplo, resolve falar alguma coisa, ou opinar, ou dar alguma opinião num movimento familiar qualquer, ele sempre ouve, né, isso. Você não tem moral para falar sobre isso, porque você é usuário de droga, porque você é maconheiro, porque você cheira cocaína, porque você é alcoólatra, né? A primeira coisa que a família tem que entender é que a dependência química é uma doença. Uma das piores doenças da vida contemporânea, ou seja, da vida atual, tá? Uma das piores doenças. Então, quando a família se predispõe a entender isso, já ajuda muito, muito, porque muda completamente a visão, muda completamente o olhar para aquela pessoa, em cima daquela pessoa que tem o problema, tá? A família passa a ter um pouco mais de empatia, começa a aceitar a situação, né? Tem uma frase que a gente usa muito, o pessoal que trabalha em clínica vai acabar
vai acabar se identificando com essa frase. As pessoas gostam muito de usar dentro de clínica uma frase assim, aceita que dói menos, né? É uma frase meio jocosa, né? Mas a família precisa se despir dos preconceitos da sociedade. A sociedade condena a pessoa que usa droga. Se a pessoa está no uso social, todo mundo passa pano e fica por isso mesmo. Tá. E aí não tem problema nenhum, porque é um uso social. Não está afetando a vida da pessoa. A pessoa consegue estudar, consegue trabalhar, consegue pagar as suas contas, consegue levar a vida dentro de uma normalidade. Então não tem problema nenhum, né? Mas, quando a pessoa está ou num uso abusivo ou do vício, aí existe uma tendência muito grande para a família viver uma espécie de hipocrisia, tentar abafar aquilo, esconder aquilo, por discriminação, por vergonha, principalmente por vergonha, né? Essa aceitação, não querer aceitar essa situação, piora a situação do outro. Por quê? Porque às vezes o outro vai passar anos, o dependente vai passar anos e anos e anos numa situação de uso de drogas e simplesmente porque a família não está conseguindo ajudar. E a família é importante. Ele vai se afastar da família, vai voltar para a família, vai se afastar da família, vai voltar para a família e vai acontecer várias coisas, vários mecanismos de defesa que podem chegar até a violência física. Violência verbal acontece todo dia, toda hora, tá? Mas pode chegar à violência física. Então, quando a família aceita a situação e procura soluções para essa situação, a coisa muda de figura, tá? Então, a família precisa se despir dos preconceitos da sociedade, preconceitos da sociedade. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um probleminha com álcool, com maconha, com cocaína, principalmente as pessoas mais novas, né? Só que se chega ao ponto de começar a atrapalhar a vida, aí não tem como, tá? É necessário a família aceitar, entender que é uma doença, entender que a pessoa precisa de tratamento e ajudar nesse sentido. É importante a família entender que não é um defeito moral, que é uma doença. Quando o mundo começar a encarar a dependência química como uma doença, a cabeça da própria pessoa que usa vai melhorar. É uma coisa muito simples, por exemplo, o sujeito que tem diabetes sabe que não pode comer açúcar, sabe que tem determinados alimentos que ele não pode ingerir. E o que ele faz? Por ele próprio, ele já procura fazer uma dieta. A mesma coisa vai acontecer com o dependente químico quando ele entender que isso é uma doença. Tá? É difícil para entender que isso é uma doença porque tem uma ligação muito direta com o prazer. Porque o uso de droga causa uma quantidade de prazer enorme, porque eleva os níveis dopaminérgicos, né? Então, a família precisa aceitar essa situação, se despir dos preconceitos da sociedade e tomar uma atitude para ajudar o dependente químico. A família precisa de conhecimento, precisa de ter conhecimento, precisa saber o que é a dependência química. O que acontece quando um sujeito usa droga? O que acontece na biologia, na neurologia? Quais são os aspectos físicos, os aspectos mentais, tá? Que fazem o sujeito continuar no uso de droga? O que significa vício? Tá? A família precisa entender isso para poder ajudar a enfrentar essa situação, né? E para a família entender isso, ela vai precisar ter acompanhamento terapêutico, né? Ela pode frequentar as salas de amor exigente, que explica isso direitinho, tá? Que é uma sala maravilhosa e vai te ajudar muito, tá? A família necessita tratar desse assunto de uma forma consciente e clara, tá?
fazer de conta que não está acontecendo nada ou inventar um outro nome para a doença, né? A gente vê muito isso dentro de um processo terapêutico. Dentro de clínica, por exemplo, quando o paciente vai se internar, a maioria das famílias inventam alguma história para as pessoas mais próximas, para os amigos, para os parentes mais próximos, né? Ah, ele estava internado porque ele está depressivo, porque ele teve uma crise de pânico, né? Porque ele está num nível de ansiedade muito alto. Eu acho que ele tem TDAH também. Ele está sendo diagnosticado, ele precisou ser internado porque ele estava muito depressivo, né? Eu mesmo, quando fui internado, a minha mãe costumava dizer para as pessoas que eu fui internado porque eu estava em crise depressiva. Não era, por causa de droga, né? Então, não adianta fazer de conta. Tem que encarar de frente. Se você é diabético, tem que encarar de frente que você não pode utilizar açúcar e tem que tomar sua medicação. Se você é dependente químico, tem que encarar de frente que você é dependente químico, tem que parar de usar a droga, tomar sua medicação, fazer terapia e, se for necessário, ir para uma clínica para poder sair do ambiente onde você estava, para poder recomeçar, para poder fazer a desintoxicação necessária. Existem todas as etapas do tratamento, que isso lá no meu curso eu explico muito bem, tá bom? Então, não adianta inventar um outro nome para essa doença. É dependência química, é vício e não tem jeito se não fizer tratamento, não tem jeito. Morre, porque essa doença mata a pessoa, tá? É necessário que a família enfrente essa situação com consciência, com muita consciência e visualizando o tempo todo a realidade que está acontecendo as coisas, tá? Tudo bem? Por enquanto, vocês estão entendendo, tá tudo certinho, tá? Podem fazer perguntas à vontade se vocês quiserem, tá bom? Uma outra coisa que é fundamental que a gente converse aqui sobre a questão familiar é que, assim, olha, a honestidade é fundamental nesse processo. A honestidade em todos os sentidos. Ah, mas eu vou dizer para ele que eu estou chateada com ele, se ele ficar chateado comigo e for usar mais. Você tem que dizer para ele sim. Por quê? Toda vez que você diz que você está chateada, que você não está gostando do comportamento dele, que você está achando muito ruim o que ele está fazendo, o nível cognitivo de consciência dele para a realidade vai ficando cada vez mais clara. Porque quando ele utiliza uma droga, existe um rebaixamento cognitivo. O que é isso? Não pensa com muita clareza sobre a realidade das coisas, a realidade da vida, a realidade dos atos, a realidade do que ele anda fazendo, do que ele anda praticando. Então, a honestidade, ela é fundamental, tá? O sujeito, quando vai fazer tratamento para dependência química, a primeira coisa que ele aprende é que ele tem que ter honestidade, boa vontade e mente aberta. E a família tem que estar no mesmo movimento. Honestidade, boa vontade para encarar isso de frente e a mente aberta para entender que o que a pessoa tem é uma doença. É uma doença, tá? A família também deve procurar ajuda, tá? Como eu já disse aqui, a família deve procurar ajuda, fazer terapias de grupo e para o grupo de apoio do Amor Exigente. Tem também o Al-Anon, que é o mais voltado para o alcoolismo, né? Então, o essencial para que uma família ajude o dependente químico é se despir da falsa moral, se despir dos preconceitos, encarar de frente e ser honesto. Encarar a doença de frente, cobrar o tempo todo. Existe uma ambivalência, uma dubiedade aí, porque o que acontece? O sujeito fala assim, eu não vou, porque se eu ficar falando isso pra ele, ele vai ficar chateado, ele vai ficar bravo. Já teve vezes que eu falei e ele quis me bater, ou avançou e ele jogou um monte de coisa na minha cara.
Isso tudo vai fazer parte do processo. Isso tudo é sempre uma forma da pessoa se proteger, né? É uma autoproteção. Só que a família também estará fazendo uma autoproteção quando a família entrar nesse processo de apontar o dedo para o outro e falar não tá legal o que você está fazendo, né? O Amor Exigentes tem uma frase muito bacana que diz assim: meu filho, eu amo você, só que eu não aprovo o que você faz, tá? Então essa honestidade tem que ser muito, muito honesta mesmo, tá? Então a família, para ajudar, da melhor forma que a família pode ajudar, é se despir dos preconceitos, encarar isso como uma doença e não como um defeito moral, tá? Nem como vergonha na cara, né? E ser honesto em todos os sentidos. Falar o que realmente é correto nesse sentido. Fazer o outro perceber que esse processo dele é um processo doentio, que esse vício dele vai ter que ser abandonado de alguma forma e que a pessoa vai precisar ter um tratamento e disponibilizar da melhor forma possível um tratamento para essa pessoa, né? Ou um tratamento em clínica, ou um tratamento em consultório, né? Disponibilizar da melhor forma possível, se interessar, procurar se interessar no assunto, procurar saber como é que eu começo esse tratamento, o que é que eu vou fazer para poder ajudar, né? A família que está interessada em começar esse tratamento, você tem que procurar duas coisas inicialmente: um médico psiquiatra e um psicólogo, tá? O psiquiatra para entrar com a medicação, para poder começar a ajudar na parte de desintoxicação, de diminuição da ansiedade, diminuição da depressão, para que a pessoa comece a pensar melhor e comece a ter movimentos cognitivos que vão fazer ele pensar melhor na necessidade de parar de usar, tá? E, por outro lado, o terapeuta vai depois fazer ponto por ponto, vai ver a motivação, vai ver por que ele entrou nesse processo, o que aconteceu, quais são as técnicas ou as táticas ou as estratégias que vai poder utilizar para poder ajudar o sujeito a sair daquela situação, né? Então essa é a maior dúvida das famílias, né? Que normalmente as famílias me perguntam e que a gente vê: como que eu posso auxiliar no tratamento do meu filho, ou da minha filha, ou do meu marido, ou do meu esposo, ou do meu namorado, ou da minha namorada, né? Ou do meu neto. É dessa forma, tá? Se despir dos preconceitos, encarar isso como uma doença, ser honesto e ter a mente aberta para procurar ajuda para ele o mais rápido possível. Porque quem está no vício, principalmente das drogas mais pesadas, tipo cocaína, álcool, é pesadíssimo, tá, gente? O vício do álcool é pesadíssimo. Crack, ou a pessoa acaba numa clínica, ou fazendo um tratamento, ou a pessoa acaba numa cadeia, ou a pessoa acaba num caixão. Então é necessário que a família intervenha e ajude nesse sentido, tá? Vamos lá. Essa foi a primeira questão, a primeira dúvida, que foi da familiar, né? Vamos imaginar agora o que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode ajudar. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se você estiver vendo, assistindo esse vídeo depois, porque ele vai ficar no YouTube, né? Ele vai lá para o YouTube. O que você vai poder fazer, o que você vai, por exemplo, depois poder fazer perguntas também, eu vou responder, tá bom? A segunda pergunta é: qual é o papel do profissional de saúde, tá, no tratamento do dependente químico, tá? O principal papel do profissional de saúde nesse processo é o acolhimento, sem medo e sem preconceito. Muitos profissionais de saúde hoje em dia, que eu até conheço alguns pessoalmente, têm medo de chegar perto do dependente químico. Principalmente quando é um dependente químico usuário
de cocaína e de crack que se torna violento às vezes, porque não são todos, tá? Então, esse medo e esse preconceito faz com que o profissional de saúde não trabalhe bem, né? Aí fica muito complicado isso. Fica muito complicado. Por quê? Porque se você tiver medo, se você tiver preconceito, você não vai conseguir fazer um bom tratamento, tá? Agora, além de não ter medo e de não ter preconceito, você precisa ter conhecimento. Para você não ter medo e para você não ter preconceito, você que é profissional da saúde, você tem que ter conhecimento, né? Eu conheço uma pessoa, né, que trabalha nessa área, tá? É uma pessoa que já trabalha há muito tempo na área da saúde mental, né? Mas não trabalhava com dependência química ainda e agora se viu na necessidade. Então começou a fazer o curso tal e tá achando que tá ajudando muito e falou, olha, as frases são sempre as mesmas, eu consigo intervir de uma forma mais profissional. Você tem que ter esse conhecimento para você poder tratar com mais assertividade. O que você vai fazer quando ele estiver em crise de abstinência? O que você vai fazer quando ele estiver mentindo? O que você vai fazer quando ele tiver dificuldade para decidir ter algum tipo de mudança, mudar algum vício que ele tenha, né? Por exemplo, os dependentes químicos têm um vício enorme de mentir. Eles têm um vício enorme de justificar. Eles têm um vício enorme de um dia tá achando uma coisa e outro dia tá achando outra coisa. Eles não querem tomar medicação, eles têm dificuldade para tomar. Tudo isso são sintomas e faz parte do processo da doença. E o profissional de saúde precisa entender isso e saber como é que ele vai intervir, né? Porque quando você faz isso com assertividade, você garante a honestidade que você está tendo com ele. Não, isso eu estou te falando, você vai dizer para ele, eu estou te falando isso, estou sendo honesto com você, porque eu estou fazendo o seu tratamento. Então é necessário que você tome essa medicação, é necessário que você pare de mentir para mim, é necessário que você mude o seu jeito de pensar. Pense um pouco sobre isso. Quando você faz isso, acontece uma coisa chamada empatia. Aumenta muito essa empatia, acontece uma coisa chamada transferência e contra-transferência, é o que você recebe dele, é o que você transfere para ele, tá? E isso não existe só dentro de um processo terapêutico, isso existe no dia a dia de qualquer ser humano, de uma forma consciente ou não, você está sempre tendo transferências, contra-transferências e está sempre num processo empático com as pessoas com as quais você se relaciona, né? Numa maior escala ou numa menor escala. Depende de como aquilo afeta você emocionalmente, né? E se você tiver uma tendência, por exemplo, de acolher o dependente químico, a sua empatia estará muito melhor. Não, eu preciso acolher essa pessoa porque eu preciso tentar ajudar essa pessoa a sair disso. E tem que ter ainda muita paciência, por quê? Porque às vezes você tem que tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Às vezes você vai tentar isso 1 ano, 2 anos, 10 anos, sempre tentando. Sempre fazendo o que você tem que fazer. Esse é o papel do profissional da área de saúde. Tem outros vídeos meus aí que eu digo muito claramente, eu já tive paciente que já tiveram mais de 20 internações, outros já tiveram mais de 10 internações. Você vai estar sempre ali acolhendo, sendo honesto, falando a verdade. Olha, já é a 10ª vez que você volta para cá, o que está acontecendo? Continua mentindo? Continua sem pensar exatamente, né? É óbvio que você, enquanto psicólogo, tem as suas técnicas, enquanto enfermeiro tem as suas técnicas, enquanto, enfim, qualquer profissional, enquanto assistente social, vai ter as suas técnicas, né? Onde você vai poder conversar com o paciente. Enquanto psicólogo, você vai aprofundar ali. Por quê? Qual é a dificuldade que você tem para ser um pouco mais realista com a sua vida? Qual é a dificuldade que você tem para conseguir parar de mentir para você mesmo?
qual é a dificuldade que você tem, né? Você vai chegar a um ponto onde você vai perceber quais são as interferências, além do que você já fez, que você ainda precisa fazer. Às vezes tem que mudar uma medicação, às vezes tem que fazer um tipo de terapia diferente. Eu, por exemplo, trabalho com psicanálise, mas se você precisar usar uma cognitiva comportamental, você vai usar. Onde você vai aconselhar e falar, olha, o ponto é esse. Então vamos fazer assim. Vamos combinar? Vamos. Depois que aquilo der um resultado, aí você volta pro profundo a mais da coisa. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá? Quero que você deixe seus comentários, quero que você faça perguntas, que você não tenha dúvidas sobre isso, né? Esse processo de transferência, contra-transferência, esse processo de empatia, ele é fundamental. Por quê? Porque o dependente químico ele é muito esperto. Ele não pode se sentir enganado. De jeito nenhum. Não adianta, ninguém engana dependente químico. Ninguém. Tá? Ele é muito esperto. Ele vai falar pra você, você tá me enrolando, você tá mentindo pra mim, então fale sempre a verdade. Você tá tomando essa medicação por causa disso. Você tá fazendo terapia por causa daquilo. Eu pedi pra você mudar esse comportamento por causa disso e por causa daquilo. Agora, se você vai fazer ou se você não faz, é uma decisão sua. Você fala e joga a responsabilidade pra cima dele, tá? Você vai se sentir realmente um profissional da saúde. Você vai se sentir uma pessoa útil. Muito útil, tá? Se você trabalhar dessa forma, tá? E isso, aos poucos, vai ajudando o paciente a amenizar os mecanismos de defesa do paciente, tá? Ele vai se defendendo menos, ele vai voltando mais para a realidade, ele vai vai mentir menos, né? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, que inclusive faz parte de um manejo, né? Que é aquela coisa assim, eu tinha um paciente que ele era perito, ele tinha um nível desse mecanismo de defesa que a gente chama de mentira, porque a mentira é um mecanismo de defesa, né? É a falta de você encarar a realidade, mas o nível dele era muito grande. E era algo assim que realmente era descarado, era muito fácil de perceber. E aí ele chegou num ponto que ele dizia assim, não, eu realmente preciso parar de mentir. Eu tenho que parar de mentir, mas eu não sei como. Então eu fiz um acordo com ele. Você vai fazer o seguinte, quando você estiver conversando com uma pessoa que você perceber que você está mentindo, você para e diz assim, não, eu menti. Peraí, a verdade é essa. E ele começou a fazer esse exercício. Ele começava a conversar com alguém, de repente, era coisa boba, besteiras, coisas do dia a dia. De repente ele via que ele estava mentindo, ele parava e falava, eu vou parar de mentir. Tá. Depois a gente se aprofundou um pouco mais no porquê que ele tinha esse movimento, né? E o que aconteceu? Chegou à conclusão que ele, desde criança, ele mentia muito, porque ele roubava os brinquedos dos priminhos, dos colegas, depois ele mentia. Na escola ele mentia para professor, ele gostava de colar na prova, quer dizer, tudo isso era uma mentira. Depois que ele começou a usar droga, ele mentia em casa, falava que ia um lugar e ia no outro, e ele gostou muito, ele se apropriou muito daquele mecanismo de defesa. Ele teve uma adaptação neurológica que era um jeito de sobreviver, né? Só que depois, já com quase 30 anos, quando ele foi fazer o tratamento, ele não sabia como viver de outro jeito, a não ser continuar mentindo. Às vezes era uma besteirinha qualquer, né? Tipo assim, você foi para a escola hoje? Você foi estudar? Ou você pagou a conta de luz? Sim, mas não era ainda, ia fazer amanhã. Mas não podia dizer assim, não, eu não paguei a conta de energia elétrica hoje, está aqui no meu bolso, mas eu vou pagar amanhã. Mas não, ele falava, sim, já paguei sim, fica tranquilo. Mas era mentira. Mas ele precisava falar a verdade, para ele poder mudar o jeito que funcionava o cérebro dele, né? Isso tudo vai ajudar quando a pessoa
trabalha esses vícios, quando a pessoa trabalha com honestidade e quando você pontua isso para ele, isso vai ajudar o outro na manipulação, na autopiedade, nas racionalizações e até na violência verbal ou até violência física, tá? Porque isso é tudo uma mentira. Eu tô aqui verbalizando de uma forma agressiva porque também é um mecanismo de defesa. E se eu estou verbalizando de uma forma agressiva, já é uma mentira, né? Que dirá uma forma física, né? Então, essa é o principal papel do profissional da área da saúde, né? Trabalhar sem preconceito, trabalhar sem medo, trabalhar com conhecimento, gerar empatia, gerar transferência, gerar contra-transferência e ter muita paciência para ajudá-lo no processo da mudança, para ajudá-lo no processo de obtenção de novos hábitos, para que mude os comportamentos que entre dentro do paciente, aqui no cognitivo, a real necessidade e o real desejo. Olha que eu estou usando a palavra real. Não é um desejo que eu quero, mas é um desejo real. Eu tenho que parar, eu tenho que mudar, né? E a última questão, uma última dúvida é quais são os principais quais são as principais recaídas, né, no tratamento da dependência química. Ou seja, o sujeito está lá, né, fazendo um tratamento para dependência química, mas de repente tem recaídas, né? Quais são as principais recaídas? Será que a recaída é só quando ele volta a usar droga? Não, não é, gente, tá? A gente costuma dizer assim, dentro de clínica a gente usa muito essa expressão, que a droga é só aquela cereja, aquela cerejinha que fica em cima de um bolo desse tamanho, sabe? Aquele bolo lindo de aniversário, de casamento, que tem uma cerejinha em cima. Então, é só aquela cerejinha, a droga. O resto, o bolo todo, é a pessoa, tá? Dentro de um processo terapêutico, a principal recaída que a gente percebe está sempre voltada para a área do comportamento, né? Então, o sujeito, ele mudou, conseguiu mudar um pouquinho o comportamento dele, parou de mentir, tá mais tranquilo, tá mais calmo, tá mais consciente, mas de repente esse comportamento muda de novo, tá? E por que existe essa facilidade para voltar a ter isso? Porque existe uma ambivalência ali da ordem do desejo. Eu quero, mas eu não quero. Eu preciso, mas eu posso deixar para depois, né? E aí, quando um comportamento dele muda, a gente pode e deve entender que isso foi uma recaída. Por quê? Porque quando muda um comportamento, já existe aí uma programação, uma reprogramação, tá? Para a volta do uso de drogas. É só uma questão de tempo, tá? A consistência e a perseverança são cruciais para a criação de novos hábitos, tá? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Qualquer dependente químico que você perguntar para ele, se você tivesse a oportunidade de nascer novamente, você gostaria de nascer usuário de drogas novamente? Ele vai dizer que não. Tô falando de viciado, tá, gente? De gente que sofre, de gente que perde família, perde emprego, vai parar no meio da rua, tem problemas seríssimos com dependência química, com depressão, se envolve com tráfico, se envolve com homicídio, se envolve com promiscuidade, com prostituição, com roubo, que passa bem pertinho da morte quase todos os dias. É disso que eu tô falando, tá? Então, quando consegue mudar um hábito e depois volta novamente, existiu aí uma recaída. Então, a consistência e a perseverança na continuidade da mudança, ele é crucial para que você crie um novo hábito, tá?
Vai ficar ali, ó, hábito, 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 até virar vício. Até ficar uma coisa, como a diz assim, nossa, eu nem reparei, quando eu vi eu já estava sendo gentil, quando eu vi eu já estava sendo educado, quando eu vi eu já estava tendo aceitação com a outra pessoa difícil. Por quê? Porque eu criei o hábito de ser assim, porque eu não era assim. Ou então, nossa, eu nem prestei atenção, mas olha, quando eu vi, eu reparei que estive naquele ambiente, estava todo mundo bebendo, eu vi gente usando maconha, eu vi gente tirando cocaína dentro do banheiro, né? Mas eu nem dei bola, saí, fiz, me diverti e fui embora. Para isso, você tem que ter perseverança e muita consistência cognitiva para você poder mudar esses seus hábitos, tá? O principal motivo dessas recaídas, gente, ele ainda reside na ambiguidade e na negação, tá? A ambiguidade é aquela coisa que vai e volta, eu quero e não quero, eu preciso e não preciso, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para amanhã, não, mas eu não tem jeito, eu tenho que fazer hoje, aí eu vou e faço, mas aí amanhã eu já não faço de novo, tá? É um mix de procrastinação, com racionalização, tá? Com minimização do problema, é a ambiguidade em si, tá bom? E essa ambiguidade, ela mora muito dentro da negação. Será que esse sujeito ainda, até algum ponto, ele ainda nega a necessidade de parar de usar? Ele ainda nega a necessidade de parar de mudar? Será que ele vai ter que sofrer mais ainda? Ou será que ele vai ter que ter um nível cognitivo mais apurado para poder entender isso? E isso você vai trabalhar de uma forma terapêutica, tá? E esses problemas, negação, substituição, procrastinação, racionalização, culpa, vergonha, desleixo, todos esses mecanismos são mecanismos de defesa que estão ligados à qualidade da vida cognitiva da pessoa, tá? Toda vez que a pessoa utiliza qualquer tipo de substância, existe um rebaixamento cognitivo. Vamos ser mais específico. Toda vez que existe um aumento exagerado da dopamina, do prazer, existe um rebaixamento cognitivo. E se você parar para pensar, não é só exatamente na utilização de droga. Por exemplo, a pessoa quando está muito feliz, quando está muito alegre por algum motivo, que não seja a utilização de droga e nem de álcool, pode fazer coisas sem pensar. E está existindo aí uma qualidade ruim da cognição? Está. Porque o processo da vida a gente aprende no sofrimento e não no prazer, tá? Então é esse sofrimento, é o encarar a realidade, é a consistência, é a perseverança, é a honestidade que vai fazer a cognição ficar melhor e vai fazer a pessoa pensar na necessidade premente, exclusiva, real, efetiva de criar novos hábitos e fazer a mudança, tá? Então, é aí que moram as principais recaídas. A principal recaída, você percebe a principal recaída no comportamento. Mesmo porque, né, você pode falar assim, mas então quer dizer que não é quando o sujeito usa droga? Pode ser que não, sabe por quê? O sujeito está 1 ano sem usar droga, aí de repente ele vai lá e usa, um dia, 1 hora, tal, e depois se arrepende e volta, a gente nem chama isso de recaída, a gente chama isso de lapso. Tá? Ele teve um lapso. A recaída é comportamental. A recaída comportamental, ela é uma programação para uma possível volta ao uso. Tá? Então, essa é a principal recaída, tá bom? Que você pode observar quando você está fazendo o tratamento para o dependente químico. Então, foram essas as 3 principais dúvidas que eu trouxe para vocês nesse vídeo, né?
como a família pode auxiliar no tratamento de um dependente químico, né? Qual é o papel do profissional de saúde no tratamento e quais são as principais recaídas no tratamento do dependente químico. Espero que você tenha gostado. Te convido a conhecer o nosso curso, né, onde você vai ter a possibilidade de aprender técnicas e manuseios para poder ajudar o teu ente querido, para poder ajudar o teu paciente a ficar longe das drogas e da depressão, né? Me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque ele é muito importante. Agradeço muito você mais uma vez ter me ouvido. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado e até a próxima.